Oi pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai entrar aí na última parte do nosso assunto, Reforma Protestante. No caso, a gente vai falar agora sobre a Reforma Católica ou Contra-Reforma Católica. Vocês podem encontrar esse assunto nomeado dessas duas formas, Reforma Católica ou Contra-Reforma. Normalmente vocês vão encontrar mais como Contra-Reforma, ok? Bom, vamos lá. Uma mudança geral grande, drástica, aconteceu na Europa nessa questão de religião. A Reforma Protestante ela veio como um movimento assim bem intenso que vai modificar esse pensamento religioso, a postura religiosa de muitas pessoas, até mesmo começando por um membro, por uma pessoa que até então era membro da Igreja Católica, que foi Martinho Lutero. E esse movimento ele vai modificar toda a Europa e ele também se espalha por todo o mundo com o passar do tempo. E aí a Igreja Católica, que era a grande instituição da Europa, enfim, do mundo, que veio se fortalecendo desde a queda do Império Romano, então já há muitos e muitos anos se fortalecendo, se mantendo aí como uma diretriz para a vida de muitas pessoas. Isso foi um baque, foi um choque. A Igreja Católica não esperava, com certeza, um movimento dessa proporção com uma força, que ganhou uma força muito grande e que, de certa forma, acabou mexendo com as estruturas da igreja. E a igreja não ia perder o seu espaço, ela não ia ficar assim, opa, se tudo está acontecendo, nós não vamos fazer absolutamente nada. Então não demorou muito para que a igreja criasse um movimento, pensasse em uma forma de conter, de reagir a essa organização, a esse movimento. Então, a Igreja Católica ela vai reagir de forma organizada a essa expansão, a esse crescimento da Reforma Protestante. Então, uma das atitudes que a Igreja vai tomar, vai ser trabalhar na contenção, uma das primeiras coisas, trabalhar na contenção, fazer alguma coisa para que esse movimento não ganhasse mais proporção, não ganhasse mais adeptos. Obviamente, não só. Começando pela Europa, tá? Então, a igreja ela vai começar com essa contenção do movimento na Itália e na Espanha. E na Itália e na Espanha, algumas medidas vão ser tomadas para que a devoção, a fé católica, ela permanecesse viva, ok? Ela permanecesse constante, ela não se perdesse, os fiéis não se perdessem. E principalmente os dogmas católicos, que eles fossem restabelecidos, que eles fossem restaurados na vida, no cotidiano das pessoas que até então se diziam católicas. Então a liderança católica ela vai criar esse movimento da reforma ou da contra-reforma, reforma católica ou contra-reforma, que vai ser impulsionada pelo Concílio de Trento, tá? O Concílio de Trento, o concílio é uma assembleia de bispos, tá? O concílio é uma assembleia dos bispos, o clero, membros do clero da igreja, em que eles se reúnem para conversar sobre assuntos referentes à igreja, ok? Então, através do Concílio de Trento, eles também vão utilizar o Tribunal do Santo Ofício, na verdade, eles vão reorganizar o Tribunal do Santo Ofício, que tinha a função de julgar e de punir aquelas pessoas que eles consideravam como hereges, que eles afirmavam que eram hereges. Então, essas pessoas, quem é o herege? Aquela pessoa que não concordava com a igreja, que desrespeitava a igreja, que dizia, por exemplo, que os dogmas católicos não eram verdadeiros, que a pessoa que cometia, que fazia alguma coisa contra a igreja, como aconteceu com Martinho Lutero. Martinho Lutero foi expulso e foi considerado um herege, porque ele tomou atitudes, ele fez coisas que não correspondiam em nada com a postura da Igreja Católica naquele momento. Então, esse Tribunal do Santo Ofício, ele tinha como função julgar, punir, condenar todas as pessoas que discordassem ou que praticassem outras religiões, que discordassem da Igreja Católica e que praticassem outras religiões. E aí, alguns livros até colocam assim, que foi uma forma violenta que a Igreja Católica utilizou. Então, de certa forma, muitos protestantes foram condenados à morte. Então, eles mataram muitos protestantes, porque eram considerados hereges porque estavam praticando uma outra religião que não era a religião católica.
Esse Tribunal do Santo Ofício, ele também vai ser chamado de Tribunal da Inquisição, tá? Vocês podem ver como Tribunal do Santo Ofício, ou tem também Tribunal da Santa Inquisição, ou só Inquisição, tá? A Inquisição, ela, deixa eu lembrar aqui, ela foi fundada em 1231 por uma bula é um documento, tá? Uma carta, pelo Papa Gregório IX. Papa Gregório IX. E nessa bula, ele dizia o seguinte, deixa eu lembrar aqui para poder falar para vocês. Nessa bula, ele estipulava o modo como os inquisidores, tá? As pessoas então que praticavam ali, né, tomavam conta do Tribunal da Santa Inquisição, enfim, a forma como os inquisidores deveriam agir para localizar e interrogar os hereges e convencê-los a se retratarem, ou seja, fazer com que eles então se arrependessem do que eles estavam fazendo, né? Todas as atitudes que eles estavam tomando que iriam contra as atitudes, enfim, da Igreja Católica. Isso foi em 1231, né, que foi criada essa bula. Aí, em 1252, lembre-se, não precisam gravar datas, tá, minha gente? É só, como eu falo, só falo para vocês poderem se situar no tempo. Aí, em 1252, já o Papa Inocêncio IV, ele vai permitir o uso de tortura, né, o uso de tortura para poder obter essas confissões dos hereges. E assim, se a pessoa confessasse, ela recebia uma penitência, tá? Sei lá, que tipo de penitência poderia ser? Trabalhar por algum tempo para a igreja, enfim, alguma penitência, tá? Sinceramente agora não sei, uma penitência, tá? Mas se a pessoa não concordasse, não contasse a verdade, né, se ela tomasse uma atitude contrária, obviamente que a reação da igreja não ia ser uma reação dessa forma assim mais tranquila, né, só como uma penitência. Na maioria das vezes, as pessoas, né, que não concordavam, que iam contra, elas, na maioria das vezes, elas eram condenadas a morrer na fogueira, tá? E morrer na fogueira, assim, em praça mesmo, né, lugar aberto para todo mundo ver, tipo assim, ó, tá vendo o que vai acontecer com você se você ficar contra a igreja? É aquela coisa assim. O Concílio de Trento, ele vai ser organizado entre 1545 e 1563. E através desse concílio, que foi liderado pelo Papa Paulo III, eles tomaram, né, como medidas, assim, a principal medida foi a reafirmação dos dogmas católicos, que são as verdades incontestáveis da Igreja, que também defendiam a manutenção dos sacramentos religiosos, a hierarquia do clero, a confirmação da transubstanciação, entre outras coisas. No caso, o luteranismo, né, que começou lá com Lutero, ele ficou com apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. A Igreja Católica permanece, né, tem os 7. Além do batismo e da Eucaristia, tem também a crisma ou confirmação, que é a confirmação do batismo, tá? Então por isso o crisma ou confirmação. O sacramento da ordem, que esses são o que os jovens que, né, têm a vocação, que sonham se tornar padres, então eles recebem esse sacramento da ordem, que é o qual eles se tornam padres, tá? Padres, futuramente, quem sabe, bispos e por aí vai. Que a gente assim, dividido em 3 grupos, né? Iniciação cristã, que são batismo, Eucaristia, confirmação ou crisma. Os sacramentos tem também cura e tem o de serviço. O de serviço são a ordem, né, como eu falei para vocês, o matrimônio, né, com as pessoas se casam, formam família, tá? E o de cura são a unção dos enfermos, que é dada para as pessoas que estão doentes, ou, por exemplo, eu mesma recebi um dia antes da Maria nascer, da minha filha nascer, que foi no domingo de Páscoa do ano passado. Quando terminou a missa, eu recebi a unção dos enfermos, quando a pessoa também vai fazer alguma cirurgia, algo importante assim, tá? E aí ela nasceu na segunda-feira, tá? Então eu recebi, e também tenho da penitência, que também chama de confissão, tá? No qual a pessoa, né, para quem acredita, para os católicos que acreditam, né, a gente se confessa com o padre os nossos pecados, enfim. Isso é questão do que você acredita, da fé que você professa, tá?
Então, desses 7 sacramentos, o Lutero então ficou apenas com 2, o batismo e a Eucaristia. A Igreja Católica ela veio, então, com o Concílio de Trento, reafirmar os seus dogmas, reafirmar, né, manter os sacramentos. Também a confirmação da transubstanciação. O que é transubstanciação? A transubstanciação é uma doutrina dentro da Igreja Católica que ela acredita, né, que para quem é católico, né, nós acreditamos, na mudança da substância do pão e do vinho, que se tornam o corpo e o sangue de Cristo. É um momento que acontece dentro da Santa Missa, tá? Em que a gente acredita que naquele momento o pão, que no caso ali é a hóstia, a Eucaristia, ela passa a ser o corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. Isso é questão de crença, né? Para quem é católico, quem acredita nisso. Então é uma coisa importante pra gente. Então por isso que a igreja também ela vai reafirmar, né? Reafirmar essa questão da transubstanciação, como eu falei também e outras coisas, tá? Bom, além também desses pontos que eu falei para vocês, a Igreja Católica ela vai acabar com a venda das indulgências, né, do perdão, enfim, a venda também daqueles objetos que eles falavam que teriam pertencido a Jesus, a santos, enfim, aos apóstolos e tudo mais. Vai criar cursos de formação e de aperfeiçoamento para o clero. Então, assim, agora você ia ter, por exemplo, um clero que as pessoas, né, os jovens, os padres, enfim, eles teriam uma formação, eles saberiam muito bem o que deveriam estar falando, não abrir a boca e falar qualquer coisa. Então, é importante. E essa questão de aperfeiçoamento, formação, é importante em qualquer profissão, né, em qualquer função, tá? Criou também o Index. O Index era uma lista de livros que até então eram proibidos pela Igreja Católica. E essas obras, todas essas obras, que principalmente as que criticavam, que fizessem oposição às ideias da Igreja e aos dogmas católicos, eram queimadas, tá? E quem lesse qualquer livro desse poderia ser condenado à morte, tá? Então, o Index era essa lista com esses livros proibidos pela Igreja, que continha informações que não eram favoráveis para a Igreja, né? Que eram críticas, acusações e tudo mais. A gente também vai ter a permissão e o incentivo do surgimento de novas ordens religiosas. E essas ordens religiosas, elas tiveram como objetivo, né, tiveram como função, divulgar a fé católica no mundo. A que vai ficar conhecida, que vai surgir nesse período, vai ser a Ordem dos Jesuítas, que ela vai ser fundada por Inácio de Loyola, e os seguidores ficaram conhecidos como jesuítas. Até mesmo o Papa Francisco, ele é jesuíta. Ele é um padre jesuíta, porque para ser papa, né, ele primeiro se ordenou padre, se tornou bispo e, né, teve toda a sua trajetória, tá? Então o Papa Francisco, ele é jesuíta, por exemplo. Essa ordem dos jesuítas tem até algumas escolas jesuítas. Isso começou, se não me falha a memória, isso ainda é muito forte na Espanha, ou na Europa em si. Mas o foco deles também é essa questão da educação. Você tem algumas escolas e tal. E assim, entre os integrantes, né, dessa ordem dos jesuítas, uma das coisas, eles também eram chamados soldados de Cristo. E assim, eles tinham uma rigorosa disciplina, uma rigorosa obediência com tudo que tinha a ver com a igreja. Então eles também ensinavam dessa forma, tá? E os jesuítas, eles foram espalhando, né, a religião católica pela Europa. Então Portugal, Espanha, Itália foram países, né, que se fortaleceram, né, muito com essa questão da religiosidade, do catolicismo. Então isso foi positivo, né, para a reforma católica. E quando esses jesuítas vieram para a América, mais especificamente a América Espanhola, né, a região que vai ser colonizada pelos espanhóis, eles também divulgaram na América, na Ásia e na África, tá? Na verdade, eles catequizavam, né, os indígenas, que eles tinham, né, esse objetivo, né, de catequizar, de ensinar. Os jesuítas, aqui no Brasil aqui no Brasil tem. Agora eu só não vou lembrar exatamente onde tem, mas aqui no Brasil tem, né? Porque assim, eles criaram essas escolas que você tem no mundo e no Brasil também, tá? A ordem dos jesuítas, ela foi permitida, ela foi incentivada pelo Papa Paulo III. Então não foi assim uma coisa, aconteceu. Aconteceu, tá?
Então teve a permissão também do Papa. E o principal objetivo dos jesuítas, não esqueçam, era divulgar a fé católica, tá? Era divulgar a fé católica através de pregações, do ensino, a questão da educação, da catequese, né, dos nativos, dos indígenas, enfim. E aí, você teve escolas em... Peraí, eu tô lembrando aqui de alguns lugares. Além do Brasil, Portugal, Índia, China e outros aí. Portugal, Brasil, Índia, China e tantos outros aí. Desculpa. Além do Inácio de Loyola, você teve também muitos padres jesuítas que tinham uma formação cultural muito grande, muito intensa, muito forte, e que isso motivou no crescimento dessa rede de ensino jesuíta. Então, assim, os soldados de Cristo, né, assim como eles eram chamados, esse projeto de catequizar as pessoas, que é uma forma de ensinar, né? Então, você ensina ali, né, o que a Bíblia ensina, né, e tudo mais, o que Jesus deixou de mandamentos e ensinamentos. Então, isso, de certa forma, também acabou motivando eles a formarem essa rede de ensino, essa rede de educação. Tem um filme chamado A Missão. Ele... Eu não sei se é na Netflix, sinceramente não sei. Mas ele fala dessa atuação dos jesuítas, né, na vida dos indígenas. Eu não lembro agora a duração do filme, enfim, como eu falei, não sei se é na Netflix, mas caso você tenha curiosidade de assistir, também não vou lembrar agora a classificação, tem que ver a idade, né, do filme. Mas ele fala dessa questão da atuação dos padres jesuítas, né, na vida dos indígenas, enfim, como foi e tudo mais. Tá? Aqui eu não estou fazendo questão de defesa, não, estou falando porque é um filme que conta essa questão, tá? Então, assim, essas medidas da igreja, a criação do INDEX, a reafirmação dos dogmas católicos, dos sacramentos, o fim da venda das indulgências, o Tribunal da Santa Inquisição, a companhia, a ordem, né, dos jesuítas, a Companhia de Jesus. Essas medidas, então, elas eram, na verdade, consideradas insuficientes pelo Papa. E ele tinha medo, na verdade, de perder espaço político, religioso, já que os protestantes eles tinham o apoio da burguesia e dos príncipes, né, que eram grupos super importantes dentro da sociedade europeia. Então, assim, o Papa ainda ficou, né, será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Enfim. Bom, acredita-se que sim, porque até hoje, claro, o protestantismo, né, ele ganhou seu espaço, tem adeptos, né, e você tem até várias nomenclaturas, né, tem luteranismo, tem calvinismo, tem o anglicanismo, e aí no Brasil você tem vários nomes, né, de igrejas, enfim. O protestantismo ganhou seu espaço, certo? Mas a Igreja Católica também, ela continuou tendo aí o seu espaço, né, os seus fiéis e tudo mais. Porque, de certa forma, a Contra-Reforma, a Reforma Católica, ela tendo atuado de forma bem intensa na Itália, na Espanha, em Portugal, que são países, até então, a gente falando desse período da história, tá? Países muito católicos, então isso facilitou bastante, né, o fortalecimento, né, o retorno da fé católica nessas regiões. Tanto que, você vê, até hoje, né, ali na Itália, no caso no Vaticano, você tem o centro, né, do poder católico, que é, né, o Vaticano, onde você tem o chefe da igreja, que é o Papa e tudo mais. Então ali você não perdeu essa simbologia, né, essa força, todo esse significado. Para a gente poder, então, encerrar a nossa matéria, eu queria fazer uma pequena observação. Em Portugal, as principais vítimas do Tribunal da Inquisição vão ser os cristãos novos, que na verdade eram judeus que haviam se convertido, né, ao catolicismo. E aí,
Portugal vai persegui-los e tudo mais, e muitos deles acabam fugindo para o Brasil, né? Vêm buscar refúgio aqui no Brasil. Muitos deles, ou posso falar que a maioria, né, ou todos eles vão se instalar no Nordeste, tá? Em Pernambuco, Bahia e tudo mais. Mas acaba que aqui também eles sofrem perseguições e tudo mais, acabam sendo levados novamente para Portugal, julgados e tudo mais. Como também aconteceu essa questão da perseguição até mesmo com alguns africanos, né, escravos, e até alguns indígenas também que não concordavam, que não aceitavam, principalmente os africanos que eram acusados de feitiçaria, de bruxaria, enfim, por conta da religião deles, né, que é completamente diferente da religião católica, tá? Então essa coisa chata, né, do preconceito, né, do não respeitar a religião do outro, enfim, uma mentalidade bem retrógrada que infelizmente ainda permanece na mente de algumas pessoas. A gente tem que sempre respeitar o próximo, não importa o que ele pensa, a religião dele, questão política, enfim, que tem que haver o respeito, né? É uma coisa que infelizmente falta muito hoje em dia. As pessoas não sabem respeitar o outro, ainda mais se o outro pensa diferente de você. E aí, não, isso tá errado, você não sejam assim, por favor, tá? Respeito sempre, né? Porque ideologias e tudo mais, essas coisas todas, enfim. Bom, pessoal, espero que vocês tenham